Bom dia, alunos do segundo ano. Nós vamos hoje ver o volume de cone. Volume de cone. Foi a última figura que a gente viu, né? Página 65. Nós vamos falar sobre a fórmula do volume de cone. Pegando aí a última matéria nossa dessa apostila. Então, a gente vai começar aí com duas propriedades dos cones e que vão ajudar a gente a tirar a fórmula. Então, ó, se nós tivermos um cone aqui, ó, um cone, tá? Nós temos aqui, ó, o raio da base, né? Aqui. Nós temos aqui, vamos chamar de R maiúsculo. E nós temos também o R, aí vamos supor, nós temos a altura aqui, ó, a altura do cone. Vamos chamar de H maiúsculo, H maiúsculo. Aí vamos supor que eu passo um plano aqui e corte esse cone nessa posição aqui, por exemplo. Vamos supor que seja aqui. Então eu vou ter um R aqui. Essa parte que cortou, que passou um plano aqui, cortou, ficou um conezinho, um outro conezinho pequenininho aqui, tá? E aqui nós vamos ter uma altura aqui também, vamos chamar de H minúsculo. H minúsculo. Então, a gente tem o seguinte, que a razão entre as alturas é igual à razão entre os raios. Então, olha, a altura maior está para a altura menor, assim como o raio maior está para o raio menor, tá? Pela semelhança de triângulo, a gente pegar aqui a altura, ó, pela semelhança de triângulo, isso está para isso, assim como isso está para isso, ou o contrário, né? Pela semelhança de triângulos é facilmente visto isso. Agora, isso aí na nossa apostila está como número 1. Agora nós vamos ver o número 2. Então, isso aqui é como se fosse a relação 1. Agora nós vamos ver a relação 2. Olha o que fala aí. A razão entre a área da base B, da área da base do cone, e a área da base da secção, que chamou aí de área S, da seção transversal. Secção é quando eu corto o cone. Tem um outro cone aqui, né, pequenininho. É igual ao quadrado da razão entre as alturas. Olha para vocês verem aqui. Então, aí tá mostrando o seguinte. A área da base é o quê? A área da base é πr ao quadrado. πr maiúsculo ao quadrado. A área da secção é πr minúsculo ao quadrado, que é essa áreazinha pequenininha. A área grandona, a área pequena. Aí nós vamos ter que a área da base está para a área da secção, assim como πr ao quadrado está para πr minúsculo ao quadrado. Eu corto aqui, fica R sobre R ao quadrado, tá vendo? Então, a área da base maior está para a área da secção, assim como R está para R ao quadrado. Isso aqui já foi mostrado. Agora, vai acontecer o seguinte, a área da base, se tem isso aqui, só que aqui, ó, os dois são iguais, ó, H está para E, H está para H, assim como R está para E. Então, isto daqui eu posso colocar que é igual a isso aqui, porque aqui é igual, tá vendo? Então, nós vamos ter o seguinte, a segunda relação, que a área da base está para a área de secção, assim como H está para H ao quadrado, porque isto daqui é igual a isso daqui. Ó. Agora nós vamos ver o seguinte, olha, agora usando o princípio de Cavalieri, vamos determinar o volume de um cone. A figura a seguir mostra uma pirâmide e um cone de mesma altura e mesma área da base, e um plano paralelo ao plano da base que faz no sólido seções transversais de altura H minúsculo e áreas A1 e A2.
Então, nós vamos chegar na conclusão do volume do cone. Olha aí, vamos ver. Nós vamos pegar uma pirâmide e um cone, de mesma área da base. Então, vai ficar aqui, ó. Nós vamos pegar uma pirâmide. Uma pirâmide aqui. É difícil fazer a figura. E um cone. Os dois têm a mesma área da base. Então, aqui é a área da base. Aqui é a área da base. Iguais, as duas são iguais. Aqui é a altura. Altura. H maiúsculo. Aqui. A altura. H maiúsculo. Aí passou um plano cortando as duas figuras no mesmo lugar. Então, ó, o plano tá aqui, ó, um plano tá aqui, tá? O outro tá aqui, no mesmo lugar. Cortou as duas figuras na altura H, tá? H minúsculo. H, aqui é H minúsculo, né? Aí, o que que tá falando aí? Com base nas propriedades anteriores, podemos escrever que a área da base, ó, a área da base, aqui embaixo, está para a área 1, aqui chamou de área 1, ó. Aqui esse aqui chamou de área 1, aqui chamou de área 2. Está para a área 1, assim como H maiúsculo está para H minúsculo ao quadrado, né? Que nós vimos aí no número 2. E dado o cone, a área da base está para a área 2 aqui, assim como H está para H ao quadrado. Só que a gente pode ver o seguinte, isto daqui é igual a isso daqui, isto daqui é igual a isso daqui, portanto, isto daqui é igual a isso aqui, ó. Área 1 é igual a área 2, tá vendo? Então, o que está escrito aí? Desse modo, fica fácil concluir que as áreas A1 e A2 das seções são iguais. Isso permite usar o princípio de Cavalieri e afirmar que o volume do cone e o da pirâmide são iguais. Então, como isso aqui é igual a isso é igual a isso, tudo é igual. A altura, as alturas são iguais, então, ó, a área do cone vai ser igual à área da pirâmide. E o que vai ser a área da pirâmide? O que vai ser a área da pirâmide? Que nós já vimos anteriormente aí. É 1/3 da área da base vezes a altura, né? Vezes a altura. Então, essa fórmula aqui, 1/3 da área da base vezes a altura, vale tanto para pirâmide como para cone, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos melhorar ainda a fórmula, porque no cone, na pirâmide, a base dela pode mudar, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, pode ser um retângulo. No cone é só círculo. Então vai ficar, ó, nesse quadrinho roxinho aí. Como a área da base é πr ao quadrado, o volume de um cone é dado por... Então, o volume de um cone vai ser dado por 1/3, não posso esquecer do 1/3. 1/3 πr ao quadrado vezes a altura, tá? Por quê? Porque a base do cone é sempre πr ao quadrado, é sempre um círculo. Então, por exemplo, se eu tenho um cone aqui, ó, vamos lembrar. Vamos supor, eu tenho um cone aqui de... Vamos supor, o raio da base é 5, supondo, né? E a altura aqui é 6, sei lá, centímetros. Então, qual que é o volume desse cone? É 1/3 de π vezes 5 ao quadrado vezes 6, tá? R ao quadrado vezes H. Bem mais fácil. Então, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 6, 6 e 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. Então, vai dar aqui, ó, o 3 eu posso cortar com 6, né? Esqueci, dá 2.
Então o volume aqui vai ser 5 ao quadrado 25 vezes 2, 50 pi centímetros cúbicos. Por quê? Então o volume do cone é a mesma coisa do volume da pirâmide e nós vamos fazer exercício na próxima aula, tá? De aplicação. Aí nós vamos, às vezes não tem o raio, a gente tem que achar, às vezes não tem a altura, a gente tem que achar para poder jogar aqui, tá certo? Então, 1/3 da área da base vezes a altura é o volume do cone, sabendo que a área da base é o πr ao quadrado sempre, então nunca vai mudar, tá bom? Então, olha, bom dia para vocês, até amanhã. Amanhã nós vamos fazer exercício do volume de cone e mais, às vezes envolve área também, né, dependendo do exercício. Então, tchau, até amanhã.